Então, cara, o Zap ele soltou aquele vídeo lá, né? Você viu? Qual que é o título mesmo? Minutos lógicos. Se você não reza, então Deus existe. É, eu tenho certeza que o argumento tá errado. Na hora que eu vi aquele argumento, eu falei, não, pera lá, isso aqui é brincadeira, né? Ele tá mostrando isso aqui como exemplo de falácia. Só que na hora que eu vou entrar no assunto, eu não sei refutar, porque você é obrigado a seguir as regras dele. Sim, sim. Você tem que colocar naquela linguagem lá que parece uma linguagem de programação de computador. E eu não sei fazer isso. Isso aí, essa é uma linguagem reduzida, basicamente. O que você quer fazer quando você constrói uma linguagem dessa é você reduz tudo aquilo que não importa e você define uma sintaxe muito sólida, que nunca muda, e de forma a desenvolver regras de sintaxe que levam a conclusões, que são o que você realmente quer. É isso que essa linguagem tem como propósito. Eu vou abrir o vídeo aqui, vou dar uma olhada. 1, 2, 3, ele faz 9 passos até chegar a essa conclusão. O erro, se você quiser saber, ele está, deixa eu ver, passo 5, passo 6. Do passo 5 para o passo 6, alguém pode dizer que já existe um erro. Para mim ainda está certo, porque depende da interpretação da pessoa lendo o passo 6. O passo 6 é uma conjunção implicada pela a negação da, deixa eu ver aqui, da condicional em que se você reza, você é atendido. Tá, mas você que é da área aí da computação, né, da programação, você sabe me explicar assim, em português, qual que é o erro? Porque ouvindo Sim, você sim, falar, eu ainda não peguei. sim, sim. Então, existe uma condicional que é se você reza, você é atendido. Uma condicional rezar, logo você é atendido. Percebo que já é meio estranho essa condicional, porque tem como você ser atendido sendo que você não pediu nada? A princípio, não, né? Para você ser atendido, você tem que ter pedido. Então, não era para ser uma condicional, era para ser uma correlação forte. Não sei qual que é o termo que eles vão usar na lógica formal, mas é uma correlação forte, ou seja, A implica B e B implica A. Uma condicional é A implica B, mas B não necessariamente implica A. Percebeu a diferença? Ele diz que se você reza e é atendido, Deus existe. Isso é o que eu lembro. Aí ele fala, se Deus não existe, você não é atendido. É isso? Isso. Não é verdade que quando você reza, você é atendido. Sim, isso. Aham. Eu não vejo erro nisso. Sim. Mas então, aí o primeiro potencial problema seria justamente fazer uma condicional ao invés de fazer uma correlação forte. Uma correlação forte é você só pode ser atendido se você pediu algo. Então, você só pode ser atendido se você rezou. Se você pensar como rezar é igual a pedir. O sentido original da palavra rezar é pedir, tá? Por isso que eu estou Uhum. fazendo. Mas enfim, isso não pode não ser um problema dependendo da forma que ele faz a construção do argumento. Mas, continuando, chega no ponto 5, ele parte dessa negação que se Deus não existe, ele parte da negação, você reza e você não é atendido, e dessa negação da condicional, você reza e você é atendido, ele implica uma conjunção, você reza e você não é atendido. Uma conjunção, como é que eu vou explicar uma conjunção? Implica que os dois ocorrem ao mesmo tempo. Ah, Você lembra do Hoppe dizendo que ele define toda a ética dele de forma a priori? Aham. Tem outra forma de você desenvolver regras, ou ética, e mais geralmente regras, que é posteriori, ou seja, coisas acontecem e você vê o que acontece e você define regras. A forma que o Zap está abordando para definir se essa regra, rezar e ser atendido, é verdadeira, é a posteriori. Ou seja, para ela não ser verdadeira, tem que ocorrer pelo menos uma vez o caso que você rezou e você não foi atendido. Isso é a posteriori. A priori seria a regra existe independente, ela existe a partir do primeiro minuto do universo. Não aconteceu nada e a regra já existe. Entende? Então é esse o erro dele. Ele
espera primeiro que ocorra uma ocasião em que o ser reza, a pessoa reza e não é atendido, e depois que ele falar, essa regra existe. Enquanto que na visão global, que é a visão a priori, a regra existe antes de acontecer as coisas implicadas por ela. Entende? Eu Então, confesso que. Diga. essa construção que não leva em consideração o fato de que existe pelo menos uma temporalidade, né? Você está num universo em que existe tempo e as coisas vão acontecendo em sucessão, mas as regras existem desde o primeiro momento, né? Não considerando isso, implica que a pessoa reza e não reza, porque ele não considera que ela rezou no passado e falhou, e agora ela não reza. Tudo tem que ser no mesmo momento. Esse é o grande problema do argumento dele. Vamos colocar assim: o cerne do argumento é que se você não reza, mesmo assim você é atendido, e isso mostra que Deus existe? Se você não reza, não é esse. Não é esse. Nossa, eu ainda nem entendi o argumento então, porque realmente está difícil de pegar isso. O argumento dele é um argumento por absurdo. Reductio ad absurdum. Se eu não me engano é isso em latim, né? Isso, mas Você quer basicamente chegar a duas afirmações que se contradizem. tá, mas qual que é o problema em a pessoa não rezar e não haver um Deus ao mesmo tempo? Ele começa assumindo o contrário, que Deus não existe, e depois ele chega à conclusão que você reza quando Deus não existe. E se você reza, você está em contradição com a ideia original de que se Deus não existe, você não reza. Entendeu? Sim. Agora, eu quero saber, se você não reza, como que isso Não, prova não que Deus reza. existe? Pois é, justamente isso. A pessoa não reza e, a partir disso, ele tenta construir o argumento que se você não reza, logo Deus existe. Como, cara? Eu ainda não entendo qual que é a relação, qual que é o problema lógico em a pessoa não rezar e não haver um Deus ao mesmo tempo? Ele começa assim: ah, você não Deus não existe, logo você não reza. Aí o segundo ponto, você não reza. Tá? Aí depois ele fala: então vamos assumir que Deus não existe. Deus não existe. Aí passo 5, você reza e você não é atendido. Isso que implica Deus não existir. E se você reza e você não é atendido, você reza. Entendeu? Então você reza e não reza. Isso é uma contradição. Cara, mas veja bem, o título do vídeo é: se você não reza, Deus existe. Agora Uhum. você está me dizendo que no argumento dele não tem nada disso. Ele coloca que se Deus não existe e você reza, você não é atendido, é E isso? o argumento dele é diferente do título. Mas é Ué? porque o título dele, ele começa da metade do argumento. Ele assume que Deus não existe, depois ele chega à conclusão que você reza, e depois ele chega à conclusão que Deus existe. Aí você pode partir do momento que ele fala que Deus não existe, você não reza, e entra em contradição com o fato que você reza e você não reza ao mesmo tempo. E se a pessoa não reza nunca, cara, qual seria o problema de não haver Deus mesmo assim? Pois é, se você coloca a palavra nunca, então você está começando a trabalhar com temporalidade. Isso Ah, nunca ocorre. Para você dizer que a regra, você rezar e não ser atendido é verdade, ele afirma que você tem que rezar pelo menos uma vez e você não pode ser atendido. Entendeu? tá. E se eu sou uma pessoa que reza de vez em quando, mas eu tenho dúvida se existe algum Deus, qual seria a relevância desse argumento para me convencer da existência de Deus? Hum, você reza, seria como se você não soubesse, então a primeira premissa ela não estaria ali, e a segunda seria o contrário, ao invés de ser não reza, seria reza. Eu não sei se ele tiraria alguma implicação disso. Né? Cara, como que o Zap convenceria qualquer pessoa com esse argumento dele? Me cite um exemplo. Cara, é fácil de imaginar, o Zap ele está convencendo o pessoal mais ingênuo, né, que valoriza lógica formal pelo fato de ser formal.
e ao mesmo tempo quer acreditar sei lá, quer acreditar na existência de Deus, alguma coisa assim, mas ao mesmo tempo não quer estudar a teologia antiga, saber realmente argumentos mais fortes. Tá, mas assim, não concretamente, abstratamente, como que o Zap usaria esse argumento com alguma pessoa? Eu sinceramente não consigo ver como que esse argumento vale para qualquer utilidade. Ele não vale isso para mim, isso é um argumento. Sabe por que ele não vale? Porque Ah, você pode substituir Deus e rezar por outras coisas, e você continua tendo conclusões absurdas. Você pode colocar, por exemplo, o Zap existe, o Zap não existe, logo, se eu comentar no vídeo do Zap, ele não me responde, porque ele não existe. Aí fizeram você esse coloca, comentário eu lá não já. comento no vídeo do Zap, porque o Zap não existe, e eventualmente você chega à conclusão que o Zap existe porque você não comenta no vídeo dele, entendeu? Aham, fizeram esse comentário lá. Fizeram, mas eu acho que o pessoal não pegou, sabe? Eu Ah, acho que não sei nem se o Zap entendeu que estavam criticando ele, alguma coisa assim. ó, tipo assim, ó, vamos supor que eu sou um ateu, aí o Zap vai falar comigo, aí ele fala assim, você reza? Aí eu falo, não. Aí o Zap fala assim, então, mas se você rezar alguma vez, então Deus existe, é isso? Não. Então, eu queria um exemplo. Como que o Zap usaria esse argumento com alguma pessoa, Ele cara? fala que é o seguinte: você reza, aí você fala não, certo? Aí ele pergunta, por que você não reza? Aí você fala, porque Deus não existe. Aí ele pergunta, por que você fala que Deus não existe? Aí o argumento dele é que você vai dizer que Deus não existe porque você rezou e não foi atendido. Então, logo você reza e não reza. É contradição. Você rezou no passado e não foi atendido e agora você não reza. Só que essa temporalidade não existe no argumento do Zap. Entendeu? Isso é lógica de Russell, Bertrand Russell. Não tem temporalidade, cara. A lei ela tem que sempre surgir por algo que aconteceu. Você tem que ter rezado e falhado para você chegar à conclusão que Deus não existe. Entendeu? Cara, não é possível que o Zap tá realmente jogando esse argumento com o mínimo de seriedade. Se for isso que você Cara, tá eu falando, também cara. fiquei pasmo, mano. Não, não é possível. A gente acabou de ler o livro aí do Berkeley, né? E duas coisas que me vêm à mente. Primeiro, que a simples hipótese de você falar que Deus não existe é absurdo, né? Porque você é um ser percipiente. Quando você está falando com a outra pessoa, você ouve a sua própria voz, você está argumentando com alguém, você ouve a pessoa te respondendo, né? Então você é um ser que tem ideias, você tem percepções que não vêm de você mesmo. Aham. E a percepção só existe em um percipiente, né? E ao mesmo tempo, ela não é criada pelo percipiente, ela vem de uma fonte externa. E essa fonte, por necessidade lógica, deve ser similar à própria ideia que nós temos. Não pode ser uma coisa material interagindo com a nossa mente, porque não há ponto em comum entre uma substância pensante e uma substância impensante. A Aham. matéria e a mente são totalmente opostas entre si, então não teria como a matéria agir na nossa mente para que nós percebêssemos essas ideias. E elas só podem vir de uma mente, né? Então, quer Aham. dizer, existe uma mente que está contendo os modelos das percepções que nós temos, quaisquer que sejam essas percepções visuais, táteis, sonoras, etc. De modo que o mundo que nós captamos é um mundo feito de percepções ou de ideias, que quando não estão em nós, estão em alguma outra mente. Então, no fim das contas, no fundo, tem que haver uma mente que sustenta a realidade inteira. Então, o próprio fato de você ser um ser que percebe e que está em um mundo empírico já mostra que existe É, uma mente superior. Né? Por aí você exatamente. já mata a questão. Então, não tem como você fazer uma hipótese de que você reza e Deus não existe. Isso já é um absurdo. E em segundo lugar, é, como eu falei, cara, esse argumento jamais poderia ser levado para um debate com um ateísta ou com um agnóstico, né? Ele é um argumento mesmo para o pessoal que estuda lógica, que se interessa por curiosidades, né? Para resolver pegadinhas verbais. Me parece que ele não tem um potencial de descobrir nada. Sim, aí que tá, né? Por isso que eu acho. O que que eu acho que o Zap quer? Mano, ele quer visualização no canal dele, saca? Ele Uhum. não tá nem aí pra construção teológica. Isso é Aí eu mais já. entre É, os vídeos dele que entendi. fará Aí ou eu não já. sucesso. Eu É, não sei se é isso que ele quer, mas é o que aham. parece.
Eu não sei. Vamos ver, né, os próximos episódios aí.